Fala galera, aqui é o Marcel, criador do canal MTX Mental Training Forex, e hoje a gente está trazendo para vocês um tema bastante especial que ele vai servir como uma introdução geral dos aspectos mentais envolvidos na conquista da consistência dentro do mercado. Então a gente já gravou uns vídeos anteriores fazendo a introdução sobre o que é o Forex. Vamos ter também alguns vídeos focados na parte técnica mesmo, como instalar a plataforma, como, enfim, usar o Fibonacci e outras ferramentas. Mas hoje a gente vai tratar de algo bastante especial, que é a ciência da conquista de metas. Talvez muitos não saibam, mas existe sim uma metodologia científica para se conquistar uma meta, né? E quando a gente entra dentro desse universo do mercado financeiro, algo muito importante é que a pessoa tenha metas claras e principalmente tenha a capacidade de atingir nessas metas. É algo muito frustrante, né, para a pessoa se aventurar dentro desse mercado. Então há a máxima que diz que um sonho ele só se torna uma meta quando uma ação é tomada rumo à sua conquista, né? Então nós vemos que todo mundo sonha em ter uma vida melhor, mas são poucos que realmente partem para a ação. Então, para se realizar qualquer coisa na vida, é indispensável a ação, né? Sem ação, a pessoa pode ter os sonhos mais bonitos, mas ela vai continuar estagnada dentro da sua zona de conforto. Bom, então vamos para o tema propriamente dito. Antes, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar a curtida e vamos lá. Então nós vemos que a vida é de fato um oceano de oportunidades, né? A gente vai usar alguns arquétipos aqui dentro desse tema para explicar de forma bem nítida, bem clara, né, quais são os pontos cruciais dentro dessa ciência da conquista de metas. Então nós vemos que a vida é um oceano de oportunidades, sejam oportunidades financeiras, que existem várias por aí, oportunidades emocionais, também existem várias, oportunidades dentro da questão da saúde, né? A pessoa conquistar uma vida saudável, para muitos essa é uma meta, né, muito especial. Também oportunidades espirituais, né? E todos os outros tipos de oportunidades. Então, a gente vê que a vida ela praticamente não tem limitação, né? Quem acaba se limitando e tendo uma visão estreita dentro desse universo de possibilidades é o indivíduo. Então a gente vê que nesse mesmo oceano tem algumas pessoas que conseguem muita coisa em todas essas áreas, seja financeira, seja emocional, seja saúde, e já tem outras pessoas que infelizmente não conseguem, né? Não conseguem estabelecer de forma sustentável em uma ou praticamente todas dessas áreas, né? Então a gente vai entender um pouco hoje o porquê. Bom, então nós vemos que todos nós temos algo disponível para se conquistar as metas, né? Alguma estrutura. Aqui a gente colocou esse arquétipo de, né, um barqueiro. Então ele está aqui no seu barquinho à vela, né, tentando aproveitar as boas influências dos ventos para chegar às suas metas, né? Então esse barqueiro ele pode identificar várias coisas, pode identificar a pessoa, pode identificar o capital que a pessoa tem disponível, né, os equipamentos que ela tem à disposição. Então, claro, nós vemos que nesse grande oceano de oportunidades da vida, tem pessoas que têm um capital maior, por exemplo, para investir, o que é bom, mas não necessariamente é o fator determinante para o sucesso da pessoa. Outros vão ter acesso a equipamentos melhores, né? Como a gente comentava no vídeo de introdução do Forex, alguns têm 4, 5 telas, mas isso não quer dizer que a pessoa com um simples laptop não possa também, né, se aproveitar dessas oscilações do mercado. Então nós vemos que essas características, como o próprio Trade System, é o que vai definir a robustez dessa embarcação, né? Então a pessoa pode estar dentro de uma embarcação furada, como dizem, que com certeza vai afundar, ou pode estar dentro de uma embarcação que realmente consiga aproveitar as influências para levar ela até a sua meta. E dentro desse contexto, o Trade System cumpre um papel fundamental, né? Não é à toa que grande parte do material de divulgação do mercado que existe é focado na questão do Trade System, mas como a gente já comentou, ele é apenas uma pequena parte, muito importante, mas sem a preparação mental, né, é algo que realmente não vai levar a pessoa ao triunfo. Então o tempo também não deixa de ser algo que representa, né, o que a pessoa tem disponível para alcançar a sua meta. Alguns têm muito tempo disponível para estudar, para operar, outros têm menos tempo, mas também isso não é o fator determinante, né? Algo muito importante que com certeza, sim, esse é um dos fatores determinantes, é o mindset da pessoa.
né? Então, dependendo do mindset da pessoa, vai determinar se essa embarcação vai aguentar o tranco, né? Vai aguentar as ondas, vai conseguir levar ela à sua meta ou não, né? E claro, esse barco pode representar diversas outras coisas. Bom, o segundo arquétipo que a gente quer apresentar é o arquétipo da meta, que aqui nós colocamos como uma ilha dos sonhos, né? Então aqui tem um potezinho de ouro, né? Para alguns poderia ter uma rede aqui, simbolizando que a meta é ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, mas enfim. Nós vemos que há diversas metas na vida. Para alguns a meta é comprar a casa própria, para outros a meta é conseguir se casar com uma pessoa bacana, para outros a meta é conseguir comprar um carro, né? E a vida da pessoa gira ao redor disso, é a meta dela naquele momento. Né? E por que às vezes a pessoa tendo uma meta tão clara não consegue, né, conquistar? A gente vai entender isso porque hoje. Terminar uma faculdade, né, para muitas pessoas é uma meta hoje. Né? Não que ter uma faculdade é garantia de sucesso na vida, mas algumas pessoas estão dentro desse paradigma ainda. Né? Um exemplo de viagem, né? Sei lá, a pessoa tem a meta de viajar para o Egito. Né? Tem tantas pessoas que acabam tendo praticamente um sonho dessas viagens. Né? Fala, eu sonho viajar para o Egito. Mas nunca tomou uma ação rumo à concretização disso, né? Como a gente comentava. Se ações não são tomadas, a pessoa tem simplesmente um sonho, né? Uma fantasia de quem sabe um dia poder ter a oportunidade de fazer qualquer uma dessas coisas, né? Outra meta, né, muito popular hoje em dia, né? Conquistar o meu primeiro R$ 1.000.000, né? Que para muitos é um número simbólico que exemplifica que a pessoa conseguiu, né? Que chegou lá, alcancei 1 milhão. Não que mude muita coisa do 1 milhão para o 2, mas é algo psicológico mesmo, né? É uma meta. Então, quando se trata da definição de metas, é importante ter em conta 3 aspectos bem definidos. Primeiro, as metas devem ser realistas, né? Então não adianta ter uma meta de, vou fazer 100 milhões no mercado no meu primeiro ano. Isso não é realista, né? Então o ideal seria ter uma meta mais realista, sei lá. A minha meta é conseguir fazer R$ 20 mil no mercado esse ano. Tipo, algo mais palpável, né? E claro, ela deve ser alcançável, né? Por exemplo, a pessoa fala, eu tenho a meta de conseguir voar. Tipo, é um absurdo, é algo que é inalcançável. Mas estando dentro dessa perspectiva de ser algo realista, ser algo que é possível de se alcançar e principalmente algo que possa ser mensurável, né? Ela com certeza vai ter uma capacidade muito maior de chegar a essa ilha dos sonhos, né? Por que esse ponto de ser mensurável é tão importante? Para que a pessoa possa ter um termômetro de como está o seu progresso, né? Sendo algo mensurável, ela vai poder aí realmente perceber como que ela está avançando rumo à conquista das suas metas. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos de metas ruins e metas boas. Uma meta ruim seria, minha meta é ganhar dinheiro. Né? Isso é algo muito amplo, muito abstrato, mas uma meta boa seria ganhar R$ 100 mil por ano, por exemplo. Então aqui já é algo mais específico, né? Já é mensurável, já é algo alcançável, talvez não para todas as pessoas no início da carreira como trader, mas é sim totalmente possível de se conseguir. Né? Outro exemplo de uma meta ruim, já fora da área do trading, a meta ruim seria emagrecer. Né? Eu tenho a meta de emagrecer. Uma meta boa nesse sentido seria eu tenho a meta de perder 10 quilos, por exemplo, né? Que é algo mensurável, é realista, é possível de ser alcançado, e com isso a pessoa vai percebendo, né, como que ela está se direcionando rumo à conquista dessa meta. Outro exemplo de meta ruim, comprar um carro, né, que já é algo, é um pouco específico comprar um carro, mas poderia ser mais específico ainda, como por exemplo, comprar um Corolla branco, né? Então já facilita a pessoa ter um foco maior no que realmente é a meta dela. Outro exemplo muito ruim de meta, né? Fazer dinheiro. Isso aqui é comum, né? A pessoa começa a operar e o que ela quer fazer no dia é fazer dinheiro. Isso é a receita para o desastre, né? Porque ela não sabe realmente o que ela está querendo no mercado naquele dia. Um exemplo de uma meta boa seria fazer 20 pips no dia, né? Ou fazer, sei lá, R$ 100 no dia, para quem opera aqui na Bovespa, né? Enfim, ter algo mensurável, realista, né, alcançável, isso é fundamental, né, para que a pessoa possa realmente avançar no mercado. Porque se ela entra para operar simplesmente com a perspectiva de fazer dinheiro, pode ter certeza que o resultado não vai ser bacana. Então esse seria o cenário ideal, né,
Pedir desculpa, talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido, mas é porque realmente esse é o coração de tudo que a gente vai tratar dentro do canal, né? Porque a pessoa compreendendo isso, ela vai saber certinho onde atuar para resolver cada aspecto. Então você e sua meta. O cenário ideal seria a pessoa se dirigir sem problemas nenhuma até sua meta. Mas a questão é que existe ainda outro arquétipo que a gente deve levar em consideração, que é a psicologia da pessoa. Então, dentro desse aspecto da psicologia, que mostra o porquê que o preparo mental é tão importante para o trade, nós vemos que ela pode ser dividida em duas partes, né? Aqui está simbolizada por um iceberg. Uma parte consciente, que seria a parte visível, que a pessoa tem consciência, né, da sua psicologia, e uma parte subconsciente, que representa aquele universo de crenças, de padrões, que provavelmente ela nem sabe que acha que a coisa é daquele jeito, mas ela acha que é lá no seu subconsciente. E como está representado aqui, o subconsciente representa uma parte muito maior que o consciente. E é justamente aí que reside o problema. Então a pessoa, por exemplo, vem com a ideia, claro, muito nobre, eu quero ganhar dinheiro no mercado. Então isso é algo que vem da parte visível da sua psicologia, ela quer ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, na sua parte submersa da sua psicologia, ela pode acreditar, por exemplo, que dinheiro só atrai problema, né? É uma frase que a gente já ouviu diversas vezes ao redor ao redor dos anos aí, né? Dinheiro só atrai problema, né? Quem tem muito dinheiro tem que ficar correndo atrás de resolver problema. Então nós vemos que isso é um aspecto que para muitas pessoas se torna uma trava, né? Se dinheiro é problema, para que eu vou querer ganhar dinheiro? Então, por mais que na parte visível da sua psicologia ela queira, subconscientemente ela se sabota, ela não quer, porque ela não quer problema. Quem que quer atrair problema para si? Outro aspecto, né, muito conhecido, né, que só se ganha dinheiro explorando os outros. Essa é uma crença que, enfim, esse viés social comunista da nossa formação deixou muito forte, né? É a ideia de que se eu ganho dinheiro eu estou tirando de alguém, né? Eu estou explorando outras pessoas. Isso é algo que segura muito, né? Porque ninguém quer prejudicar ninguém. Então como que eu vou ganhar dinheiro sem prejudicar alguém? Então fica aquele conflito interno, né? Outra crença, né? Para eu ganhar dinheiro, outro tem que perder. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das mais fortes de todas, né? E aqui eu até vou fazer um vídeo especial só sobre essa crença para desconstruir ela, para mostrar que isso não é necessariamente verdade, né? E como eu comentava, é um aspecto que se a pessoa crê isso em algum nível, ela vai atrair circunstâncias para realmente não ganhar dinheiro, porque ela não quer que outro perca, né? Mas como a gente vai ver, isso não é necessariamente verdade. Quarto ponto, quem tem dinheiro demais é egoísta, né? A pessoa que só pensa em si mesmo. Enfim, aqui a gente poderia listar, representando essa parte submersa do iceberg, centenas de crenças, né? Algumas crenças comuns, né? Enfim, dinheiro não traz felicidade, enfim. E algumas mais pessoais, que podem estar ligadas mais a questões da própria vida da pessoa. A questão é que, carregando todo esse peso, né? O cenário real da nossa condição da conquista de meta seria mais ou menos esse. Nós temos as metas, né? Aqui está você, aqui está a sua psicologia, ou seja, nós estamos intrinsecamente ligados à nossa psicologia. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Então a gente poderia imaginar que entre o barqueiro e o iceberg temos aqui uma corrente ou algo segurando os dois de uma forma muito forte, que impede ele de chegar à sua meta. Então esse é o cenário real. Então, a partir disso, a gente vai começando a perceber por que tantas pessoas têm sonhos, ou chega até mesmo cristalizar isso como meta, porque começa a reunir esforços rumo à conquista disso, mas não sai do lugar, não consegue sair, né, da famosa zona de conforto, né? Então nós vemos que isso é extremamente problemático, porque ela está presa numa série de crenças que acumulam culpas, vergonhas, medos, né, que impedem ela de conquistar a sua meta. Por exemplo, por incrível que pareça, muitas pessoas têm medo de ganhar dinheiro, porque não sabe como é ter muito dinheiro, né? Pode ser que, por exemplo, atrai inveja, atrai olho gordo, atrai violência das outras pessoas. Então a pessoa acaba tendo medo de ganhar dinheiro, isso segura ela. Alguns podem ter vergonha, por exemplo, se ela acredita que o dinheiro que ela ganhou foi que os outros perderam,
pode ser que ela desenvolva vergonha de ter esse dinheiro na mão. É natural pensar assim. Outro aspecto é a culpa, né? Tem pessoas que sentem uma culpa muito grande em ganhar dinheiro, porque tem a ideia daquele mito da soma zero, que se eu tô com um pouco de dinheiro na mão, eu peguei de alguém, então essa pessoa saiu prejudicada. Então, só para a gente ter uma ideia, o quanto que existem de crenças que nos seguram. Isso nos coloca numa condição muito propícia para viver ciclos, né, do que alguns economistas chamam, dentro da área da economia, de boom and bust, que seria mais ou menos o seguinte: a pessoa ela consegue avançar, né, ela trabalha, se esforça e consegue aí remar e avançar um pouco rumo à sua meta, mas não conquista a sua meta, porque ela não resolveu esse problema, né, não resolveu toda essa parte subconsciente. Então imaginemos que essa corda aqui, ela, né, fica tensionada. Inevitavelmente, em algum momento, o que vai acontecer? Ela retorna. Ela retorna para o mesmo ponto que ela estava, ou acaba retornando para um ponto mais baixo ainda, né? Para alguns até afundando o barco e desistindo totalmente da conquista da meta, porque não foram capazes de resolver essa parte subconsciente. Então fica muito claro aí o quanto que isso é importante. Por isso que a pessoa pode ter o melhor trade system, pode ter tempo disponível, pode ter capital disponível, mas se isso aqui está segurando ela, não adianta. Ela vai fazer parte da estatística, né, que 90 a 95% das pessoas desistem do mercado nos primeiros anos. Então fica muito claro dentro desse contexto a importância de um preparo psicológico. E um dos pontos essenciais para o preparo psicológico é a pessoa ter uma clareza muito grande do que é a sua meta, né? Então a meta tem que ser muito clara. Por quê? Porque tendo clareza, né, e tendo muito claro os motivos do porquê ela deveria conquistar essa meta, vai gerando nela algo muito poderoso que se chama motivação. Então nós vimos que a ação é o que tem a capacidade de transformar um sonho numa meta. E a capacidade de gerar motivação é o que vai manter esse ânimo na pessoa de realmente lutar para eliminar todos esses aspectos negativos, né? Sair daquela famosa zona de conforto. Então nós vemos que com isso ela vai eliminando ali a culpa, vai eliminando a vergonha, vai eliminando o medo, a partir de uma compreensão clara dos motivos, né? E para isso, claro, ela vai ter que investigar todo esse universo subconsciente, né? Fazer consciência disso. E o que vai acontecer é que quanto menos peso tiver segurando ela, né? E quanto mais motivação ela tiver, em algum momento ela vai estar totalmente desprendida, né? E vai poder realmente chegar à conquista da sua meta. Então, dessa forma, acredito que ficou muito claro para todos, né, a importância de realmente não subestimar o aspecto psicológico, porque sem o preparo psicológico adequado é impossível a conquista de qualquer meta na vida, seja na área financeira, na área de saúde, qualquer, né? Então por isso que o foco do nosso canal é justamente o preparo mental, né? Para que a pessoa realmente, claro, a gente vai tratar também da parte técnica, vamos apresentar alguns modelos de trade system, mas sempre tendo em foco, né, esse preparo mental para que a pessoa possa tirar o máximo proveito desse oceano de oportunidades que é o mercado. Bom, então é isso. Agradecemos imensamente a presença e a atenção de todos. Pedir desculpa que o vídeo ficou meio longo. A gente vai tentar fazer vídeos mais curtos, mas esse aqui era importante, né, porque a partir dele a gente vai realizar uma série de pequenos vídeos focando o preparo da pessoa, né, o preparo da sua parte psicológica e detalhando também como ela vai conseguir aí conquistar as suas metas. Bom, então é isso. Agradecemos a atenção de todos. Até o próximo. Tchau.